Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade, ao vivo pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, para toda São José do Rio Preto, pelo site www.tvriopreto.tv, para as outras cidades do Brasil e até do mundo. Nosso programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando na página do Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você pode não apenas assistir ao nosso programa, mas interagir conosco, enviar perguntas, fazer críticas, observações, sugestões, o que você quiser fazer. A gente sempre está estimulando você a fazer isso. A gente gosta que você participe do Opinião Cidade. E hoje o assunto é sobre saúde. Nós vamos falar sobre o coração. O coração vai ser o personagem do nosso programa hoje. Coração ao qual muitas pessoas se referem com alguma poesia, né? O coração também é o símbolo do amor, etc., essa coisa toda, mas é um órgão vital, claro, para o ser humano e às vezes meio maltratado pelas pessoas, né? Ou por maus hábitos alimentares, por falta de atividade física, coisas do gênero, ele acaba gerando problemas para as pessoas. E um dos problemas é o infarto do miocárdio, né? Uma das doenças, de certa forma, mais frequentes, né? Na medicina brasileira, por exemplo. Imagino que no mundo todo, mas no Brasil muito. E eu estou trazendo aqui hoje, no Opinião Cidade, de volta ao programa Opinião Cidade, o Dr. Ed Motic Gabriel, que é cardiologista, esteve aqui há poucos dias no nosso programa, mas falamos sobre a faculdade, né? Sobre a faculdade Unilago. Inclusive sobre a faculdade de medicina, Unilago, etc. Mas agora ele vai falar sobre coração. O doutor também é cardiologista, o Dr. Ed é cardiologista, e podemos falar sobre isso. Doutor Ed, uma pergunta inicial. Essa história do infarto do miocárdio é realmente uma doença frequente, né? Um problema, uma ocorrência muito frequente hoje em dia, né? Depois vamos detalhar em que idade é mais perigoso, em que idade é menos perigoso, etc. Mas sempre os maus hábitos alimentares, a falta de atividade física é um complicador para o coração, não é isso? Obrigado pela sua presença, doutor. Vamos falar um pouquinho, dividir com as pessoas esses conceitos, certamente vão ajudar muitas pessoas a viverem melhor, a terem mais saúde, não é isso? Obrigado pela presença. Muito obrigado, Rei, novamente pelo convite. É uma honra estar aqui com você e conversar com os nossos telespectadores sobre um assunto de extrema importância, que é o infarto agudo do miocárdio. Como você falou, o infarto agudo do miocárdio é uma das doenças mais prevalentes no mundo e, mais do que isso, é uma das causas mais frequentes de mortalidade cardiovascular. A quantidade de pessoas que morrem por essa causa é infinita, é muito grande. Muitas vezes a pessoa nem sabe o porquê da causa da morte e numa autópsia, numa necrópsia, acaba detectando que foi um infarto do miocárdio. Os motivos você ressaltou bem. Nós podemos elencar aí uma imensidão de causas, mas dois são importantes. Primeiro, os hábitos de vida relacionados à alimentação. Então, o consumo exagerado de gordura, o consumo exagerado de frituras, de fast food, de açúcares, o cigarro, que é um grande vilão, né? O hábito de cigarro, o hábito de fumar, seja qual for o cigarro que você esteja consumindo, se é cigarro do tipo A, B, se tem cor, se não tem cor, tudo isso somado a uma prática inadequada dos exercícios. Não tem níveis seguros de... Não existe. Não existe. Só um cigarro por dia, não tem importância, faz mal do mesmo jeito. Isso até que você colocou é importante, porque no consultório o pessoal coloca para o cardiologista, mas eu estou fumando um cigarro por dia ou um maço por semana. Eu estou bem, né, doutor? Não está bem. Só vai demorar um pouquinho mais para você ter o evento cardiológico. Mas, claro que quem fuma um maço por dia e quem fuma um maço por semana, o que fuma um maço por semana demora um pouco mais para ter o evento agudo. Mas ele não está isento de risco e não é salutar esse hábito. Então, não existe quantidade segura. Se a gente associar isso a uma prática irregular de exercícios, como você falou, o quadro se acentua. A vida sedentária, né? Que é a vida sedentária, exatamente. Doutor, bom, a questão da alimentação você já frisou agora, a vida sedentária também. Em que faixas de idade é mais frequente a ocorrência do infarto? Existem algumas faixas etárias mais perigosas, vamos dizer assim? Sim, existe. Epidemiologicamente, se a gente for fazer uma análise global, mundial, nós sabemos que acima dos 50 anos, entre 50 e 70 anos, é a faixa etária na qual a gente encontra o maior número de pessoas propensas a ter o infarto e que acabam tendo o infarto. Por quê? Idade ativa, mais estresse, mais preocupações, hábitos de vida muito condicionados ao estresse do dia a dia. Então, aquela história de não comer em casa,
comer qualquer coisa na rua, muitas horas sem se alimentar, que é outro erro muito grande. Então toma um café curto de manhã, sai correndo, toma alguma coisa na hora do almoço ali, improvisando, come algo sem saber se o tempero é bom, sem saber que óleo que foi utilizado, e aí chega em casa na noite, que é a única refeição que você tem paz para comer, aí você faz aquele prato violento e come de tudo. Dieta de lutador de sumô. Dieta, né? de lutador de sumô. E aí você come à noite tudo que você não conseguiu comer durante o dia. E geralmente você come muita gordura, muito doce. Então é um prenúncio de uma tragédia. Isso somado a vários anos de prática errada, vida sedentária e, como eu falei, o estresse do mundo moderno, faz com que essas pessoas entre 50 e 70 anos estejam mais sujeitas a ter um infarto. Tem algum componente genético que pode predispor algumas pessoas ao infarto ou não, doutor? Tem. Não, isso é muito importante. Às vezes, o maior componente de risco é o genético. Eu, por exemplo, às vezes tenho pacientes no consultório que têm hábitos alimentares praticamente perfeitos, que são quase que atletas em termos de prática de exercício, só que eles trazem consigo uma história genética terrível. Por exemplo, o pai infartou, a mãe teve um derrame cerebral, um irmão mais velho também já foi até operado do coração por um infarto. Então, esse histórico familiar, ele pode ser o maior fator. E esse histórico nós não mudamos, porque isso está no nosso DNA. Então, na verdade, a gente não consegue interferir naquilo que nós herdamos. A gente só consegue trabalhar com hábitos, com rotina do dia a dia, com remédios. Mas aquilo que você traz de herança genética, e às vezes esse é o fator principal. O senhor estava me dizendo agora há pouco, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, doutor, o senhor disse que uma idade perigosa. O jovem é muito propenso ao infarto, pode ocorrer o infarto, e nesse caso, fulminante em alguns casos, né? Por que isso? O que acontece? Isso é um dado interessante. Primeiro, que nós sabemos que a taxa de infartos ou arritmias ou eventos cardiovasculares nos jovens tem aumentado nas últimas décadas em virtude do uso de drogas ilícitas. As drogas ilícitas, muito consumidas aí nas baladas, misturadas com bebidas alcoólicas, elas fazem com que o jovem tenha uma propensão maior para o infarto. Por quê? Porque a consequência no coração do efeito dessas drogas é exatamente colabar as artérias do coração. Então o indivíduo está ali, na balada, curtindo aquela aparente situação de conforto, usando muita coisa ilícita, bebendo ao mesmo tempo, e o efeito dessas substâncias imediato no coração é causar um espasmo das artérias coronárias, que são as artérias que estão sobre o músculo cardíaco. E quando essas artérias fecham agudamente, falta sangue para o coração, e aí pode ocorrer um infarto. Por que no jovem muitas vezes ele é fulminante? Porque os jovens, por serem jovens, eles não desenvolveram o que nós chamamos de circulação colateral, que é quando a artéria de um lado irriga um pouco a artéria do seu lado, se entupir um lado, a outra compensa e assim vice-versa. Quando não ocorre essa colateralização, e aí só a idade para fazer isso acontecer, o jovem acaba ficando mais propenso. Tem que ter alguma vantagem de ficar velho, né? Pelo menos essa os mais idosos têm em relação aos jovens. Mas, na verdade, as pessoas têm que prestar muita atenção nos bons hábitos alimentares, eliminar da vida os hábitos ruins, né? O caso do tabagismo, do álcool em excesso, essas coisas todas, né? Agora, além disso, além dessa prevenção toda, existem outros métodos de prevenção, que é consultar de alguma forma regularmente o médico e perguntando sobre isso, fazendo essas comorbidades, por exemplo, pressão alta, por exemplo, diabetes, tudo pode ajudar ao infarto, não é isso? Com certeza, você pontuou bem, as medidas preventivas, elas não são complicadas. Então a pessoa pode procurar o especialista, procurar o cardiologista, ele vai controlar a pressão arterial, ele vai orientar quanto aos níveis de colesterol, aos níveis de triglicéride, ele vai fazer algum comentário em relação ao diabetes, claro que em conjunto com o endocrinologista esse tratamento pode ser muito efetivo, ele vai orientar uma prática de exercício físico, eventualmente emagrecimento, que a pessoa às vezes tem um sobrepeso que acaba sendo um fator de risco, e automaticamente o cardiologista vai pedir exames como o teste da esteira, o ecocardiograma, que são exames que nos norteiam sobre a condição do coração, em termos de tamanho, como é que estão as válvulas, como é que estão as medidas do coração, se o ritmo do coração está correto, para a gente não deixar isso passar de uma situação normal para um evento agudo e muitas vezes fatal. E são testes, esse teste da esteira que o senhor disse, o ecocardiograma, são procedimentos simples, né? Sim, as pessoas fazem rotineiros, isso, né? Dá para fazer tranquilo, não é nenhum desconforto para ninguém, dá para fazer isso. Não,
O teste da esteira ele exige um pouquinho de corrida, né? Às vezes há uma elevação da esteira que o pessoal vai cansar um pouquinho mais, mas isso é momentâneo e é extremamente útil para a interpretação por parte do cardiologista. Eu sei que o senhor trouxe para nos mostrar, para mostrar para o nosso público aí, doutor, alguns artefatos aí que vão ajudar a explicar o que é o infarto no miocárdio e como funciona o coração, né? O doutor Edmond nos trouxe aqui, isso aqui é uma réplica do coração. Né? Essa é uma réplica do coração para mostrar que... No tamanho dele mesmo, mais ou menos esse tamanho. Mais ou menos um tamanho real do coração. E eu queria pontuar para todos o seguinte, essa região toda avermelhada que eu estou apontando aqui embaixo, é o que nós chamamos de miocárdio, é o músculo do coração. Quando ocorre o infarto, é essa região que sofre. O detalhe é que esse músculo cardíaco ele é dividido em partes. Então nós temos, por exemplo, parede anterior, paredes laterais e a parede posterior. O infarto normalmente é uma doença segmentar. Então, dependendo da artéria que está entupida, sofre uma determinada região do coração, a outra não. Por isso que muitas vezes nós sobrevivemos ao infarto, porque um segmento sofre agudamente, o outro não, e há uma compensação. Quando o infarto pode ser fulminante, Rei? Quando nós temos várias paredes acometidas no mesmo momento. Então, por exemplo, ilustrando, nós tivemos agora recente o caso do ex-goleiro do São Paulo, da seleção brasileira, Valdir Pérez, que aparentemente com uma saúde estável, estava almoçando, se sentiu mal, ele não conseguiu chegar vivo ao hospital. 66, com 65, 66 anos. Então, a gente nota o seguinte, ele deve ter tido um comprometimento de várias artérias ou de vários segmentos ao mesmo tempo. Para isso sim gerar esse caráter fulminante, ele não conseguir chegar ao hospital. Mas na maioria das vezes, isso é uma vitória da cardiologia, a gente consegue controlar isso porque acaba cometendo um lado só. Agora, o que leva a esse entupimento do coração e ao infarto? É um processo agudo? Não, é um processo crônico, e aqui eu quero mostrar para vocês a carne de porco que a gente come desde pequeno, os cremes, as gorduras, o cigarro. Nós começamos com uma artéria como essa aqui, que eu estou destacando, completamente limpa, sem nenhuma obstrução, e nós vamos evoluir para uma artéria já com acúmulo de gordura, como vocês veem, esse aspecto amarelado dentro, e o evento fatal ele se processa quando nós chegamos a esse ponto. Vejam que a artéria está completamente obstruída, inclusive com um coágulo dentro. Isso pode acontecer na artéria do coração e dar o infarto, na artéria do pescoço e dar o derrame cerebral, porque não vai fluxo para a cabeça, e assim por diante. Então, esse processo aqui, ele não é agudo. São anos e anos de hábitos alimentares errados, culminando com aqueles 5 minutos que você às vezes está lá almoçando, conversando com alguém e de repente você perde a vida em poucos minutos. Diagnosticado o problema, quer dizer, as pessoas vai havendo paulatinamente o entupimento da artéria, né? Isso. Essa coisa toda. E existe algum método que não seja cirúrgico para se combater isso? Como é que é isso? Como é que funciona essa parte? Ou tem que ser cirurgia, tem que colocar o stent, essas coisas mais modernas? Como é que é isso? Isso é uma pergunta importante. Diante dos sintomas agudos, o paciente tem até 3 a 6 horas, de preferência as 3 primeiras horas, desde o início dos sintomas, ele tem que estar diante de um especialista no hospital para que essa conduta seja determinada. Na maioria das vezes, o tratamento na fase aguda, para salvar, entre aspas, aquela região que está sofrendo por uma oclusão aguda, é a dilatação com implante de stent. Esse é o tratamento inicial daquela artéria isolada que está com problema. Ali a gente consegue abrir essa artéria, aí quem faz isso é o hemodinamicista, não é o cirurgião cardíaco, e ele consegue dar o alívio dos sintomas para o paciente. Se depois o tratamento vai ficar só com stent ou vai evoluir para uma cirurgia, esse depois pode ser 2, 3 semanas depois de avaliação, vai depender do total de exames que são feitos. Se realmente for uma grande quantidade de lesões, a tendência é operar o coração, fazer a ponte de safena ou mamária. Se realmente for uma lesão isolada, o próprio stent pode ter tratado. Agora, independente se cirurgia ou stent, o uso de medicamentos depois vai ser obrigatório, porque o paciente vai ter que tomar um grupo de medicamentos para prevenir uma nova ocorrência. Uma nova ocorrência, nesse caso, seria... Seria fatal. Aliás, o infarto sobre o infarto é uma das coisas mais temerárias que existe.
Se é uma coisa que o cardiologista teme, é você ficar sabendo que você tem um paciente que infartou e que agora reinfartou sobre uma área infartada. Isso é muito perigoso. E como a pessoa pode perceber que ele pode estar tendo já um processo de entupimento? Quer dizer, aumenta o cansaço, isso é verdade ou é mito, doutor? Não, essa pergunta sua talvez seja a mais essencial, Rei. Alguns sintomas podem ser o prenúncio de um infarto. Então, um cansaço de longa data, sem uma explicação. Então, a pessoa não tem problema no pulmão, não está com anemia, então, de repente, vem ficando muito cansada, prostrada, limitada funcionalmente. Isso pode ser um alerta. Episódios de uma dor torácica frontal mal definida, também deve ser um alerta para procurar o cardiologista. Agora, se a dor for localizada do lado esquerdo, irradiando para o braço esquerdo, com formigamento do rosto, com palidez, com episódios de suor frio associados, e às vezes até um embrulho, uma sensação de náusea, um mal-estar, parece um embrulho do estômago, isso então é o clássico. Tanto aí tem que correr. Algumas pessoas chegam até a confundir, né, por causa dessa uma gastrite, né? Isso, uma gastrite, qualquer mal-estar alimentar, qualquer coisa assim. Esse é o problema, porque às vezes começa com mal-estar gástrico e a pessoa, não, eu vou tomar um remédio para isso, deve ser gases. Então tem que tomar cuidado, porque se for algo que vem acontecendo e não melhora, associado a, de repente, um pouco de suor frio, uma fisgadinha estranha no peito, é melhor procurar a emergência. Já ser avaliado, onde lá eles vão fazer um eletrocardiograma, vão fazer alguns exames de sangue e, de repente, mesmo que não seja nada, pelo menos você pecou por excesso. Sim, melhor, né? Melhor do que você estar, de repente, infartando e demorar para fazer o diagnóstico. Sem dúvida. Bom, com que frequência as pessoas com mais de 50 anos, digamos assim, devem procurar um cardiologista ou devem... não sei se necessariamente um cardiologista, mas acho que sim, né, doutor? Para essa questão para fazer a prevenção. Não pode ser um clínico geral, uma coisa mais geral, mais genérica, né? Tem que ser acho que um cardiologista mesmo, é isso? Eu acho que talvez a dica seria essa. O cardiologista ele vai poder fazer algo mais direcionado, né? A recomendação a partir dos 50 anos de idade é pelo menos uma avaliação anual, um check-up anual. Se o cardiologista encontrar nesse check-up anual alterações, ele certamente vai pedir semestralmente uma reavaliação. Então, muitas vezes eu faço uma avaliação de um paciente no início do ano, pós-festas, por exemplo. Então, uma pessoa comeu muito, fez aquela extravagância. No início do ano subsequente, eu faço a primeira avaliação. Se eu me deparar com alguma alteração do eletro, do ecocardiograma ou de sangue, eu antecipo esse retorno, porque aí eu estou percebendo que algo surgiu que não havia no ano anterior. Então é muito importante acompanhar também com o mesmo cardiologista, se possível, porque ele conhece o seu histórico, ele sabia que a pessoa não tinha aquilo anteriormente e agora apresentou algo novo. A prática de esportes, é claro, você já disse aqui, todo mundo sabe que é essencial para isso, mas as pessoas também têm que ter algum critério em relação a isso, né, doutor? Não pode se mergulhar, abusar disso, né? O esporte, a atividade física para o jovem, ela é muito importante porque ela permite a formação daquela rede de colaterais que eu comentei que o jovem normalmente não tem. Então, a prática de exercício já desde a juventude, da adolescência, ela permite que mais precocemente nós desenvolvamos aqui nessa região do músculo cardíaco uma rede. Parece uma teia de aranha, que são colaterais que vão comunicando os grandes troncos arteriais. Isso é muito bom. Agora, como você falou, não pode fazer algo exagerado, não pode, de repente, querer tomar anabolizante junto para ficar forte ao mesmo tempo. Então, tem que ser com a orientação do educador físico, por um lado, e do cardiologista, de outro lado. Tem que ser salutar, senão o exercício físico pode fazer mal também. Virar maratonista a partir de amanhã não vai dar tempo, não vai dar certo. Tem que ter um critério todo. Até aproveitando essa mensagem que você deixou, eu queria destacar o seguinte: esse músculo cardíaco que eu estou mostrando, ele pode, com o exercício físico desenfreado, exagerado, ele pode atingir um tamanho que gere problemas para o coração. Então, essa região toda aqui que eu mostrei para vocês, olha, que é o nosso miocárdio, esse músculo ele tem uma espessura. Se você faz exercício, como você falou, Rei, de uma forma desenfreada, então essa musculatura toda, ela tem um tamanho compatível com cada pessoa, de acordo com o seu peso e com a sua altura. Claro. Agora, pode ocorrer o que nós chamamos de hipertrofia do miocárdio. E uma das coisas que causa isso é o exercício físico desorganizado, desenfreado, associado ao uso de anabolizantes. Essa hipertrofia é o que faz muitas vezes o atleta cair duro num jogo de futebol. Perder a vida ali. Por que de repente um cara que é atlético cai e morreu? Porque às vezes o grau de hipertrofia desse músculo era tão grande que
era muito músculo para pouca irrigação. Puxa vida. Doutor, quer dizer, é um órgão fantástico, né? Um órgão, mas que não merece e não pode ser maltratado, né? Não, nós não podemos sobrecarregá-lo. A palavra certa é sobrecarga, Rei. Então, tudo que você fizer em excesso, seja a sua pressão ficar alta, seja exercício físico exagerado, você vai sobrecarregar. Não esqueça que é um músculo. Da mesma forma que o bíceps, o tríceps tem fadiga, o coração pode ter uma sobrecarga. E aí é o que a gente chama de insuficiência cardíaca. Você vai cansando esse coração, causando sobrecarga, ele vai entrando em insuficiência ou falência cardíaca. E aí estamos muito próximo do fim da vida. Aqueles hábitos como, por exemplo, aquela gordura da picanha, que pode parecer deliciosa, né? Ninguém vai dizer para as pessoas não comerem de jeito nenhum, mas tem que haver moderação sempre em relação a isso, né, doutor? Eu acho. De porco, com certeza. Eu acho que a dica é assim: coma de tudo, mas com moderação. Isso. Então, a pessoa não precisa ficar desprovida do prazer de comer uma carne, um doce. Mas é claro, você falou da picanha, por exemplo, tem aquela atração da gordura. Aquela gordura é muito tóxica. Então, ele não pode, toda vez que ele comer picanha, se for 1, 2, 3 vezes por mês, comer aquela gordura. Então, eu estou morrendo de vontade, tudo bem. Numa das vezes, pega um pedacinho com gordura, mata aquela vontade. Isso. Sente o gosto, pronto, é igual o doce, né? Às vezes você está tão ansioso por comer um doce, você precisa sentir aquele paladar. Mas não pode ser uma prática. Carne de porco, existem carnes mais secas e mais magras e tem aquelas muito gordurosas. Então, toucinho, bacon, torresmo, não dá pururuca, não dá para você comer todo dia ou toda semana. E o pessoal às vezes exagera. Né? Às vezes as pessoas confundem, exageram e erram de propósito. Falam assim, mandaram comer carne branca, então come toucinho. E a picanha do porco ela é mais clara, né? Então estou comendo uma carne branca. Mas na verdade a carne branca ainda é o frango, mas o frango, cuidado, sem pele, porque comer frango com pele, você está comendo gordura. E o peixe também, tem que escolher um peixe bom, evitar comer com pele, porque a pele também tem muito óeo, né? Muita gordura. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez em nosso programa. O tempo já acabou, é sempre assim, a conversa boa é isso aí. Agradecer a sua presença em nosso programa, desejar sucesso sempre nesse trabalho, que o doutor Edmo teria aqui falando sobre a Faculdade de Medicina da Unilago em São José do Rio Preto, que está a pleno vapor, né? É uma faculdade que está crescendo muito, se desenvolvendo bastante, e isso é sempre um motivo de orgulho para as pessoas que gostam de São José do Rio Preto, que gostam da nossa região, né? Mais uma faculdade de medicina de categoria, de qualidade como essa, é muito importante, doutor. Então, parabéns a todo o pessoal da Unilag também por causa disso, e obrigado mais uma vez pela sua presença. Volte sempre, a hora que quiser, tá bom? Eu agradeço muito, Rei, parabenizo o seu trabalho. Realmente, a medicina da Unilago, nós estamos cada vez mais investindo na melhoria da estrutura do curso. Estamos aumentando aí parcerias, estamos trazendo para o segundo semestre, nos dias 22 e 23 de novembro, o primeiro simpósio de endocrinologia jovem doutor, que é para contemplar os jovens médicos. Então, nós estamos numa constante, reconhecemos o curso agora recentemente, que foi uma grande chancela para um curso de 5 anos, que nem formou a primeira turma. Então, nós estamos aí numa alegria muito grande e no ano que vem, 120 alunos mais ou menos estarão no mercado de trabalho, quem sabe muitos deles aqui em Rio Preto, para ficar na nossa cidade, na nossa região e exercer a medicina e atendendo a nossa gente mais humilde, gente que precisa, com muita qualidade. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, doutor. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.